no que você está perguntando. Nunca não foi assim, sempre foi assim. Desde sempre. As pessoas preferiram sempre ter sobre elas um rei, um senhor, alguém que diga o que fazer e como fazer, alguém que diga deixa que a responsabilidade é minha, ou eu sou o instrutor, apenas me siga. A maioria das pessoas do mundo são assim. Elas cantam sobre a liberdade, dizem que é lindo, que é bonito, mas não querem não. A maioria teme a liberdade. A liberdade é coisa para gente que tem consciência. Liberdade é para quem pensa. Liberdade é para quem discerne. Liberdade é para quem entende. Liberdade é para quem carrega dentro de si a certeza da dignidade pessoal. A liberdade é para aquele que sabe que não foi criado de maneira desigual em relação a qualquer pessoa. Liberdade também é para aquele que sabe que qualquer outro indivíduo tem que ter importância para mim, assim como eu dou importância a mim mesmo na vida. Liberdade é para gente que tem esse tipo de consciência de maturidade. Crianças imaturas não gostam de liberdade. Elas gostam de liberdade vigiada, assim, tipo no quintal de casa. Com o pai olhando dali, a mãe também, eles correm para lá e para cá. Mas se você deixar as mesmas crianças no quintal de casa e disser papai e mamãe vão até a padaria na esquina, elas entram em pânico aqui. Não, não, não. Mesmo que você diga eu volto já. Não, não, não. Entram em pânico. Ao mesmo tempo, se você ficar segurando na mão delas o dia inteiro, elas acabam ficando cansadas e querendo largar a sua mão e ir por aí. Mas elas não querem liberdade plena. Elas querem, no máximo e na melhor das hipóteses, liberdade vigiada. É por isso que as pessoas não querem viver a liberdade que o Evangelho ensina, a liberdade que Jesus ensina. Na vida, no mundo, elas aceitam pequenas sensações de liberdade que nem tem nada a ver com o que o Evangelho ensina, apenas com suspensões rápidas de usos e costumes no quintal da casa, no quintal da igreja, no templo, com a presença do sacerdote, do pastor ali. Aí eles acham que se divertiram sem pecar e fazendo aquelas coisas combinadas. Mas se eles forem para a vida e viverem sem medo aquilo que eles aprovam nas suas próprias consciências, sabendo que não estão transgredindo o Evangelho, mas se o ambiente não for o do quintal da casa, não for o do quintal da igreja, eles já ficam culpados só pelo simples fato de estarem se alegrando fora do arraial, se alegrando fora do contingente, fora da fronteira estabelecida por esse controle e supervisão de suposta liberdade. Então, tem a ver com fragilidade mental, tem a ver com falta de consistência, tem a ver com um estado perpétuo de infantilismo, no qual a religião mantém as pessoas. A religião ameaça. Se você sair com um amigo que não seja da igreja, ele vai te influenciar para o mal. Se você for para uma happy hour com amigos da escola, da faculdade, não forem pessoas da igreja, eles vão seduzir você para alguma coisa. Se você for a uma festa secular chamada do mundo, e você lá se alegrar, você já está abrindo espaço, abrindo uma brecha para a entrada do diabo, do pecado, da sedução e do desvio.
Se você dançar nessa festa, você já está se desviando. E por isso é que cada vez mais as igrejas organizam café, bar, noitada, gospel, para o pessoal ir lá, porque ali dentro eles dançam, eles até se pegam, mas dá uma sensação de que não estão se desviando. Isso tudo tem a ver apenas com o condicionamento, com a psicologia behaviorista praticada, condicionada, que fez deles aqueles ratinhos de igreja, cãezinhos de laboratórios, bichinhos de lugares controlados, de experimentos. Nunca crescerão, nunca serão seres livres, nunca terão a coragem de galopar pelos vales, pelas encostas, pelas montanhas, pelos lugares ermos, nunca beberão água em nenhuma fonte, nunca experimentarão o vento livre de ser, porque tem medo, porque foi o treinamento da piedade judaica foi essa, e o treinamento da piedade cristã, especialmente quanto mais a fé cristã se transformou de fé no Evangelho em fé na doutrina do cristianismo, em religião, tanto mais controle foi exercido. Então, na memória celular de todo mundo que chega na religião, ou que nasce na religião, ou que cresce na religião, esse DNA do medo da liberdade, da associação da liberdade à libertinagem e a pecado já estão presentes. Também não conhecem o Novo Testamento, não conhecem o ensino de Jesus. Se eles entendessem o que Paulo diz nas epístolas deles, eles iriam ficar escandalizados com Paulo, porque Paulo contraria tudo que a religião deles diz. Jesus, o ensino, quebra todos esses vínculos. E Jesus libertou os discípulos do templo, libertou os discípulos do sábado, libertou os discípulos do dízimo, libertou os discípulos dos sacrifícios, libertou os discípulos de tudo. De tudo. E foi morto porque causou essa provocação. A acusação é essa. Ele não obedece o sábado, ele ensina as pessoas a desobedecerem às leis do templo. Ele até ressuscita mortos no sábado. Devia deixar para ressuscitar no domingo ou na segunda, no sábado não. Então, tudo que Jesus fez de provocação que culminou na sua morte foi ensinar a verdadeira liberdade. E eles não gostaram tanto que o mataram. O que Paulo fez? Não fez outra coisa senão ensinar a verdadeira liberdade. Que não é escravidão à licenciosidade, a libertinagem a nada. A liberdade é a capacidade de exercer o autocontrole, porque só um indivíduo que tem autocontrole vive livre. O indivíduo que é escravo de qualquer pulsão, desejo ou capricho é escravo do pecado, portanto não é livre. Mas o pessoal teria que entender, teria que querer, teria que ter a disposição de crescer para poder abraçar o que está sendo proposto. Eles preferem ser teleguiados, preferem ser marionetes religiosas e, de outra feita, eles entram em pânicos. De modo, meu querido Pablo, que não é nada novo, a história inteira da Escritura é essa, do Evangelho é esse. A história toda, para não ir longe da minha própria vida, é essa luta, chamando as pessoas para andarem com as próprias pernas, seguindo o Evangelho, enquanto elas entram em pânico. Eu já ouvi gente dizendo o seguinte: olha só, meu pastor amado, eu não aguentava mais a opressão de onde eu estava, mas aqui andando com o senhor ensina o Evangelho, mas por outro lado o senhor não fica em cima da gente, e eu fiquei acostumado a ter gente em cima de mim me cobrando, então eu vou para um outro lugar onde não é tão pesado quanto aquele outro, mas onde tem uma cobrança, porque eu já não sei viver sem responder, sem bater continência. Parece que se eu não bater continência, meu Deus, de esquina em esquina eu estou devendo alguma coisa a Deus e à vida.
Sim, senhor, sim, senhor. Sem saber andar por conta própria. Essa é a tragédia do condicionamento religioso. Deus te abençoe, meu querido. Tem que ter paciência e perseverança e viver e encarnar a liberdade sem licenciosidade, que é a única liberdade do Evangelho, para que, quem sabe, alguns, ficando um pouquinho mais maduros, aprendam a maravilha desse caminho livre de Jesus. E conhecereis a verdade. E a verdade deixará vocês livres em Deus. É só isso. Beijão. E aí, se você escrever o meu livro, por exemplo, não sei se você já leu, Pablo. Você devia ler, se não leu, o Sem Barganhas com Deus. É um livro aqui meio obrigatório para quem anda comigo. É tudo sobre isso, esse livro, a diferença entre a lei e a lista, quando a liberdade é usada para dar lugar à carne, à licenciosidade, enfim, está tudo aqui no Sem Barganhas com Deus, e eu estimulo você a lê-lo e a recomendá-lo para as pessoas. E aí no portal, se você escrever o que é a liberdade no Evangelho, liberdade no Evangelho, você vai ver como não é nada novo, né? Liberdade no Evangelho tem aí para você. Vamos ver o que dá? 502, entendeu? Chega tá lá, aqui, meu irmão. Vamos lá, vamos em frente. Loja online, consultei o livro também aqui. 3 de 16. Qual? Barganhas. Ah, é. Todo mundo devia ler esse livro para tirar esse grilo da cabeça. Isso aí. Vamos lá. Caio, teologia sistemática. O cara perguntando assim, Caio, eu gostaria muito de saber, através de você, como é que foi que surgiu essa teologia sistemática? Tantas pessoas boas de Deus que não conseguem se libertar dessas loucuras, das igrejas malucas, e não conseguem nem ler o Novo Testamento por completo, sem ficarem presos nas sistemáticas dos seus pastores. Mas não tem nada a ver com teologia sistemática. Para que esse artifício? Essas loucuras às quais ele faz referência. Essas loucuras, esses devaneios, essas maluquices, acontecem em igrejas onde não há teologia nenhuma. Muito menos a sistemática. É onde existem as revelações. O cara chega com uma revelação nova. E aí o povo vai atrás dele. Não, teologia sistemática é coisa de quem tem algum sistema. Para ter algum sistema tem que pensar. Para pensar não é tão doido assim. Teologia sistemática está muito mais presente nas igrejas históricas e não nas igrejas das emoções, igrejas emocionais, igrejas emotivas, de natureza pentecostal, de natureza emocional, onde não há quase nenhuma teologia. Não há? Não há teologia. O que tem é o Senhor me disse, é o novo mover, seja lá o que. No passado tinha um pouco mais de teologia, mas agora nem mais isso existe. Os que aderem à teologia sistemática normalmente são as igrejas mais históricas. Igrejas luteranas, igrejas reformadas, dentre elas a presbiteriana, até mesmo a igreja batista, as igrejas de índole batista, ou as igrejas metodistas, que são igrejas com história, que sistematizaram os seus ensinos a partir da Bíblia. E, em geral, esse pessoal fala infinitamente menos tolices ou loucuras do que o pessoal da revelação. Da revelação. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos misturar as coisas. Tá? Uma coisa é um cassino, é uma loteria. É o grupo emo. É o grupo das emoções. É o grupo cassinostal. Tá aqui. De um outro lado é o pessoal mais acadêmico, de escolas de conhecimento, de catequese,
doutrinária, ou que tiveram mentores há séculos atrás, que foram os articuladores sistemáticos da doutrina daquele grupo, daquela denominação, por exemplo. E de onde vem, e eu diria que sobretudo isso vem porque a Igreja Católica, o cristianismo, adotou a metodologia aristotélica para fazer teologia. Então isso vem do aristotelismo, sobretudo. Então, quando você olha, está falando de teologia sistemática, você está falando de uma coisa do mundo grego, da filosofia grega, onde o pensamento aristotélico, com as suas sistematizações, foi apanhado como matrix e aplicado para a organização sistematizante do ensino bíblico. E aí a teologia sistemática começa te dizendo quem é Deus. A dogmática também, mas a sistemática está toda bem dividida em tomos. Deus é o tomo inicial. Quem é Deus? Aí você vem com todas as evoluções sobre quem é Deus, até chegar em Jesus, embora ninguém explique por que o Deus original no Velho Testamento é tão diferente de como ele se tornou em Cristo. Isso não é explicado. Você passa liso. Só vai evoluindo sem explicações. O cara, de repente, na adolescência, Deus virou outra pessoa. Quando ele ganhou identidade própria e fez o Bar Mitzvah de Deus, sim, e virou Jesus, ele apareceu outro cara, totalmente diferente. E aí vai a explicação sobre a Escritura, por que a Escritura tem que ser o centro da nossa compreensão das coisas. Como até Jesus fica sujeito à organização da Escritura. Jesus não é a chave hermenêutica. Você confere a Escritura com a Escritura, a Escritura com a Escritura. A Escritura é o centro de si mesmo. Jesus reforça. De fato, o papel de Jesus é ser o Cordeiro, que entra ali para pagar os pecados de todos, embora isso não termine nunca. Nunca esteja consumado. Você crê na graça de Deus em Cristo para a sua salvação, mas a lei continua vigente para a sua santificação. Se você não obedecer à lei inteiramente, você está danado. É sinal de que a graça de Deus não foi bem aplicada na sua vida. Então a teologia sistemática vem, sobretudo, dessa pressuposição da matriz do pensamento filosófico aristotélico. Mas quem fez a pergunta misturou alhos com bugalhos. Ele misturou os reveladores. Não, é porque ele não conhece aonde que as nomenclaturas se aplicam. Aí essa aplicação de teologia sistemática não é razoável no ambiente pentecostal, só no ambiente histórico reformado ou do cristianismo católico, por exemplo. E são mais intelectualizados. Muito, infinitamente mais. É um pessoal que, até para dar permissão para os paganismos deles, eles autorizam, não é? Se o pessoal quer fazer oração para a irmã Dulce, isso não é assim também. Eles têm que autorizar e tem que passar por uma série de exames. Ou seja, é um pessoal que tem critérios de aprovação legal e canônica muito maior. Dá uma sensação de que isso teve um crivo e que agora, então, pode acontecer. E até esses infantilismos do folk religion deles precisa passar por esses gabaritos todos. Não é como numa reunião emocional dessas, que o cara chega lá, o Senhor me disse hoje certo, que agora ele está falando pelo meu celular. Isso. Aí já é um sambódromo. É insistematizável. Não tem como.